Boa noite a todos. Vou gravar nossa aula do dia 20 de maio de 2020. E o assunto que nós vamos tratar hoje é ondas. Na semana passada nós começamos a ver oscilações, né? Então é um assunto bem similar. Claro que muda totalmente a parte, digamos, teórica, a parte que está por trás do conceito, mas a parte de aplicação de fórmulas ela é muito semelhante, sendo que os dois tipos de conteúdo, oscilações e ondas, eles estão intimamente ligados porque a gente trata de funções muito semelhantes quando a gente trata de funções seno, né? Funções senoidais, que são as funções seno e as funções cosseno. Bom, ondas é um dos principais campos de estudo da física, tá? Na verdade, ela tá mais ou menos, podemos dizer que ela tá em várias situações, em vários momentos da nossa vida atual, né? Por exemplo, a indústria musical, ela é totalmente ligada aos conceitos de onda, né? Desde a parte de produção, né? A parte de produção da música até a parte de propagação, né? Essa detecção das informações das músicas, né? Assim, desde a parte da produção até a detecção, que são as informações contidas, né? Que elas podem ser gravadas, por exemplo, né? Eu tenho uma música que ela está totalmente ligada aos conceitos de música na produção e na parte de gravação e reprodução também, né? Que são os CDs, DVDs e hoje em dia a gente tem outras, digamos, tem outros mecanismos, né, de estar fazendo essa reprodução. Mas enfim, a parte musical ela tá totalmente ligada, né, que é uma situação bem cotidiana. O nosso conteúdo, a nossa parte que nós vamos estudar principalmente as ondas que elas existem em meios sólidos, tá? Que são por exemplo, como as ondas das cordas de um violão, né? De instrumentos que utilizam cordas. Então nós vamos trabalhar com ondas que sejam propagação em meio sólido, certo? Bom, nós temos 3 tipos de onda. Nós temos 3 tipos de ondas, certo? Nós temos as ondas que a gente chama de ondas mecânicas, que vai ser o objeto principal do nosso estudo, que são as ondas mecânicas. O que são as ondas mecânicas? Elas são as mais conhecidas, tá? E elas estão presentes em toda a parte que a gente possa imaginar, desde as ondas do mar, as ondas sonoras, as ondas sísmicas, e todas essas ondas, elas são governadas pelas leis de Newton, tá? Só que essas ondas, elas precisam de um meio para se propagar. Então, exemplos, né? Vamos por aqui. As ondas do mar, as ondas sonoras, tá? As ondas sísmicas. São exemplos de ondas mecânicas. Esse tipo de onda, eles são governados pelas leis de Newton, certo? E além disso, elas existem em meios materiais. Elas precisam de meios materiais para se propagar. Então, pode ser o ar, o solo, a água, né? O solo aqui entre as rochas, quando a gente fala em ondas sísmicas, enfim, tá? Então, primeiro tipo, que são as ondas mecânicas, é as ondas que a gente vai estudar, certo? Depois a gente tem um outro tipo de onda que também é muito conhecida, que são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são menos conhecidas por alguns, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar. As ondas eletromagnéticas, elas, apesar de não ser muito falado, digamos assim, elas são as ondas mais usadas, né? Aliás, elas são muito usadas. Que, por exemplo, são as ondas da luz visível, né? Que é a luz que a gente consegue enxergar, que a gente tem uma faixa
de comprimento de onda que a gente consegue enxergar, a outra não, são as ondas, a parte de ultravioleta, enfim. Podemos dizer ainda as ondas de rádio e TV, são ondas de rádio e TV, que são também ondas eletromagnéticas, ultrassom, micro-ondas, tudo isso também são ondas eletromagnéticas, tá? Podemos botar aqui os raios-x também, os raios-x, as ondas de radar, também são ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a luz das estrelas, digamos assim, elas não precisam de um meio para existir, né? Então, todas as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para existir. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio, o ar, o solo, a água, por exemplo. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para existir. Por exemplo, a luz das estrelas, que chega até na Terra, elas atravessam um grande vácuo, então elas não precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam em todas as outras, e inclusive no vácuo, certo? Elas também se propagam nos meios, tá? Ar, solo, água, e também se propagam no vácuo. Uma semelhança entre todos os tipos de ondas eletromagnéticas é que todas as ondas eletromagnéticas, seja luz visível, ultravioleta, ondas de rádio, raio-x, ondas de radar, micro-ondas, todas elas se propagam com uma velocidade no vácuo, tá? Com uma velocidade que a gente chama de c, que é de 299.792.458 metros por segundo. 299.792.458 metros por segundo, que na maioria dos livros vocês vão encontrar em 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, tá? Então, todas as ondas eletromagnéticas, se elas estiverem no vácuo, elas se propagam na ordem de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Certo? E aí, claro que se elas se propagar no ar, no solo, na água, elas vão se propagar com uma velocidade menor, porque elas estão em um outro meio. Isso é só válido para o vácuo. E o outro tipo de ondas que a gente tem são as ondas da matéria, tá? Essas são menos faladas ainda, mas elas são muito importantes, as ondas da matéria. Por que essas ondas das matérias são importantes? Embora elas sejam só usadas nos laboratórios, e talvez vocês não tenham ouvido falar exatamente em ondas da matéria, mas elas estão associadas aos elétrons, aos prótons e essas partículas elementares que a gente tem que são os átomos, as moléculas, enfim, né? Então elas são chamadas de ondas da matéria porque a gente não pensa elas geralmente como elementos de matéria, mas essas ondas da matéria são as ondas que estão relacionadas aos elétrons, prótons, né? Que são relacionadas aos átomos e moléculas, tá? Essas são as ondas da matéria. Então, nós temos 3 tipos de ondas. As mecânicas, as eletromagnéticas e as ondas da matéria. E o nosso foco vai ser as ondas mecânicas, tá? Bom, nós temos 2 tipos de onda. Então, a maioria do nosso conteúdo, ele vai se aplicar a todos os tipos de ondas, certo? O estudo que a gente vai ver, ele vai se aplicar a todo tipo de onda. Mas os exemplos que a gente vai usar, principalmente, vai ser usado em exemplos de ondas mecânicas, tá? Mas todos os conceitos básicos se encaixam para qualquer tipo de onda, tá bom? Bom, além disso, as nossas ondas, elas podem ser classificadas. A gente tem 3 tipos, mas elas ainda podem ser classificadas em 2 tipos, que são as ondas que a gente chama de transversais e as ondas longitudinais. Tá? Nós temos os 3 tipos e elas ainda são reclassificadas como ondas longitudinais e ondas transversais, certo? Bom, para a gente facilitar
o nosso estudo, digamos assim, nós vamos usar um exemplo de onda bem simples, que é algo que a maioria das pessoas provavelmente em algum momento da vida já tenham feito, tá? Uma onda que está se propagando em uma corda esticada, por exemplo, é um simples exemplo de onda mecânica, mas que a gente consegue tirar todos os entendimentos, todas as compreensões de conteúdos com esse exemplo, que apesar de simples, é um exemplo que a gente consegue entender muito bem, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho uma corda que está presa numa ponta, e eu vou desenhar aqui um boneco, sempre falei pra vocês que eu não sou boa com isso, né? Uma pessoa segurando uma corda, tá? Essa corda, ela tá esticada e ela tá presa, digamos, aqui numa parede, certo? Tá presa aqui. A gente sabe que qualquer tipo de corda que vocês já viram lá em Física 1, a gente tem tensão, né? Então, essa corda aqui, ela tá presa, a partir do momento que eu faço qualquer movimento na outra ponta, a gente tem uma força de tensão ou uma tração, como talvez vocês tenham lido. Tensão, tração, enfim. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho uma corda esticada e essa corda, ela tá sob uma força de tensão. Eu vou chamar tensão, tração, tanto faz, tá? Mas ele é um simples exemplo, mas a gente vai conseguir entender essa parte das ondas mecânicas, tá? Vamos imaginar o seguinte. Vou fazer outro desenho aqui. Se eu pegar... Ai, não, ficou na mesma ordem, né? Essa corda e eu der uma sacudida nessa corda, tá? Então, eu vou pegar essa corda e vou fazer um movimento para cima e para baixo e eu vou gerar um movimento nessa corda, tá? A partir do momento que eu vou balançar essa corda, nós vamos criar nessa corda algo que a gente chama de pulso, tá? Então, a partir do momento que eu mexo na corda, na verdade aqui a mão teria mais pra cima, ela vai fazer isso aqui. Ela vai fazer um pulso, tá? Então, quando a gente dá uma sacudidela, que na verdade a gente chama não sacudida, mas enfim, quando a gente dá uma sacudida na ponta de uma corda esticada, um pulso vai ser criado aqui, porque se eu mexer essa corda, eu vou criar um pulso. O pulso é esse movimento aqui que a corda vai fazer, tá? E esse pulso, ele vai se propagar não só onde eu sacudi. A gente sabe que a partir do momento que eu mexo essa corda para cima e para baixo, eu tô criando aqui mais ou menos esse movimento na corda. Essa corda, ela tá se movimentando para a direita com uma determinada velocidade, certo? Bom, o pulso se forma e ele vai se propagar nessa corda aqui que tá tensionada desse lado. Quando a gente puxa a corda para cima, quando eu movimento essa corda para cima, a gente puxa a ponta para cima e, além disso, a parte vizinha também vai vir para cima, por causa da tensão que existe entre as duas partes, certo? Como essa corda aqui tá esticada, como ela tá presa aqui, tensionada, a partir do momento que eu puxo para cima, ela também vai puxar a parte vizinha para cima. Quando eu puxo para baixo, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai puxar a parte vizinha para baixo e eu vou estar criando um pulso para cima e para baixo aqui, eu vou estar criando esse movimento na corda, certo? Porque se eu puxo para cima, ela vai puxar a parte vizinha para cima porque ela tá tensionada aqui. Se eu puxo para baixo, ela vai puxar também a parte vizinha para baixo. Então, se eu puxo para cima e para baixo, eu vou fazer um movimento que ele vai estar para cima e para baixo consequentemente, certo? Ele vai estar ora para cima, ora para baixo, e a gente vai ter um conjunto de pulsos aqui, certo? Bom, então o que acontece? Quando a gente desloca a mão para cima e para baixo, nós podemos dizer que se eu se deslocar ela sempre no mesmo período, no mesmo intervalo de tempo, podemos dizer que nós teremos um movimento harmônico simples. Porque o que é um movimento harmônico simples? O movimento harmônico simples é um movimento periódico que ele vai acontecer sempre da mesma forma, ou seja, no mesmo intervalo de tempo, a corda ela vai estar na mesma posição, certo? Isso é um movimento harmônico simples que a gente viu na aula de oscilações.
Então, se eu provoco um movimento harmônico simples, uma onda vai estar uma onda contínua, né? Porque eu vou estar sempre mexendo ela, essa onda ela vai ser contínua e ela vai se propagar ao longo da corda com uma determinada velocidade v. Com o movimento da mão, nós estamos fazendo esse movimento, o pulso ele nada mais é que uma função senoidal. Porque se vocês lembram lá em cálculo, talvez as funções seno e cosseno, vocês sabem que o gráfico de uma função seno e cosseno é esse, é de uma onda, certo? Então a gente tem uma onda uma função senoidal aqui, certo? A onda ela tem sempre uma função, uma forma senoidal em qualquer instante, certo? E é por isso que todas as ondas elas são funções senoidais e uma função senoidal são umas funções seno e as funções cosseno. Então, assim como nas oscilações, o movimento das ondas eles também são aplicados a funções senoidais, certo? Funções seno e funções cosseno. Então, vamos considerar aqui para o nosso estudo, certo? Uma corda ideal. Nós sempre trabalhamos com idealizações, como eu falei para vocês. O que seria uma corda ideal? Uma corda ideal seria uma corda que não sofre com força de atrito, tá? Então, isso significa que... Aqui é a corda, né? Só pra gente entender. Uma corda ideal, na qual não existe forças de atrito que vão reduzir o meu pulso. Então, por exemplo, a partir do momento que eu vou sacudir isso aqui pra cima e pra baixo, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Aqui, vou imaginar aqui que é a corda. Eu tô fazendo isso aqui. Se eu não tiver força de atrito, ou seja, forças que vão no sentido contrário, que vão fazer com que eu diminua essa minha amplitude, o que é essa amplitude? É essa medida em relação ao ponto de origem. Lembram lá de oscilações também? Aqui seria o ponto de origem, né? O y0. Todas as outras, porque aqui vamos imaginar que aqui seja o eixo y, certo? Toda a amplitude ela é sempre em relação a esse y0, para cima e para baixo. Então, se ela se desloca 10 para cima, ela também vai se deslocar 10 para baixo. Então, eu vou estar sempre nesse movimento aqui. Então, uma corda ideal seria uma corda que não vai reduzir a amplitude enquanto ela está se propagando. Além disso, a gente vai supor que a corda ela é comprida o suficiente para não precisar considerar o retorno, tá? Porque ela vai bater aqui, quando ela bater aqui, ela vai retornar. Então, ela vai ser comprida o suficiente que a gente não vai considerar o retorno agora, certo? Bom, nós podemos examinar, né, fazer o estudo das ondas de duas formas, que é examinar a forma da onda, tá? Eu posso examinar a forma da onda em um dado instante, né, que forma que ela vai ter. E a gente pode dizer o seguinte: eu tô fazendo o movimento para cima e para baixo ao longo do eixo Y. E a minha corda, ela tá se propagando para a direita, perpendicularmente ao movimento que eu tô fazendo, o movimento para cima e para baixo, ela tá se movimentando perpendicularmente, certo? Ela tá se movimentando para cá. Se ela está se movimentando perpendicularmente à direção que eu estou movimentando, então a gente diz que quando uma corda ela se movimenta perpendicular ao movimento que está sendo feito, então eu estou movimentando ela para cima e para baixo, ela está indo para a direita, enfim. A gente diz que esse tipo de onda é uma onda transversal. Uma onda transversal é que a direção de propagação ela é perpendicular. Certo? Então, o que acontece aqui? Se eu tô movimentando né, para cima e para baixo, e ela tá se movimentando para a direita ou para a esquerda, a gente tá tendo a gente tá sendo perpendicular ao movimento que eu tô fazendo, a onda. Então, quando ela é perpendicular ao movimento, nós dizemos que essa onda ela é transversal, certo? O que seria uma onda longitudinal? Então, tem um exemplo, até, não sei se vocês já visitaram alguma feira, alguma coisa, que são os tubos sonoros, tá? Que a gente consegue fazer. Então, o que acontece? Imagine o seguinte, aqui a gente tem um tubo. Um tubo, né, que é fechado aqui,
Aqui eu vou botar os pés da mesa que ele tá em cima. Nós temos aqui um êmbolo. Isso aqui é um êmbolo, tá? A gente tem uma pessoa aqui. A mão de uma pessoa, tá? O que acontece? Dentro desse tubo aqui a gente tem ar, certo? Isso aqui várias feiras, vários exemplos, existem esses tubos sonoros que a gente chama, tá? Então, isso aqui é uma onda, a gente vai simular uma onda sonora. Aqui dentro a gente tem ar. A gente tem ar aqui dentro, tá? E o seguinte, o que acontece aqui? Quando essa pessoa, ela pega esse êmbolo, tá? Esse êmbolo, ele é móvel. E ela aplica o êmbolo para frente e o êmbolo para trás, nós também provocamos onda aqui, certo? Ondas de ar. Porque o que acontece? Quando colocamos o êmbolo para a direita e depois para a esquerda, digamos, né, para frente e para trás, deslocamos o êmbolo para a direita, a gente está provocando um pulso sonoro ao longo do tubo. Porque quando a gente empurra para a direita, a gente está criando um pulso para a direita. A partir do momento que eu puxo ele para a esquerda, a gente está criando um pulso para a esquerda. Então, eu estou tendo um deslocamento dessa molécula de ar para a direita e para a esquerda dentro desse tubo. O que acontece? Eu estou aplicando uma força na mesma direção do que está se propagando essa onda, tá? Eu estou aplicando uma força dessa maneira, para frente e para trás, e eu tô provocando uma onda aqui dentro. Como eu tô provocando uma onda para dentro, o que acontece? Quando a gente movimenta o êmbolo para a direita, nós empurramos essas moléculas de ar para a direita. E a gente aumenta a pressão aqui dentro. Se eu tô empurrando, né, se ele termina aqui, eu tô empurrando isso aqui para a direita, eu tô empurrando o êmbolo para a direita, eu tô provocando uma pressão aqui dentro. Quando eu puxo para a esquerda, eu estou diminuindo a pressão. Dessa forma, a gente está criando um movimento do ar e variações nas pressões, porque eu estou fazendo com que esse ar se movimente através de uma onda e estou tendo variações. Então, o que acontece? A gente está criando um pulso ao longo desse tubo. Só que essa onda está se propagando na mesma direção da força que está sendo exercida. Quando ela se propaga na mesma direção, nós dizemos que a onda é longitudinal. Quando a onda ela é paralela à aplicação desse movimento que eu estou fazendo, tá? Então, quando a gente se desloca para frente e para trás, também em um movimento harmônico simples, é muito importante a gente lembrar que o movimento é harmônico simples para não mudar a amplitude, não mudar o período, nada disso. O movimento das moléculas de ar ele é paralelo à propagação da onda, né? Então, se ele é paralelo, a gente diz que esse tipo de onda é uma onda longitudinal, certo? O que é bom lembrar? Que pode aparecer conceitos, que tanto as ondas transversais quanto as ondas longitudinais, a gente chama de ondas progressivas, tá? A gente chama de ondas progressivas. E todas as ondas que elas estão em movimento harmônico simples, nós podemos também dizer que são ondas periódicas. Por que são ondas periódicas? Que elas vão ocorrer sempre no mesmo intervalo de tempo, tá? Eu não vou mudar a amplitude dela, a gente vai ter sempre o mesmo comprimento de onda e elas vão repetir o movimento exatamente no mesmo período, no mesmo intervalo de tempo eu vou ter repetição do movimento. Então, nós vamos ter ondas periódicas. Eu vou parar esse vídeo que vai ficar muito grande e vou gravar o próximo.